Não edite a sua publicação. Eu estou saindo da academia e vi uma mensagem que me chegou aqui no Insta e vou explicar o porquê que você não deve editar uma publicação, ou ao menos evitar ao máximo editar uma publicação. É o seguinte, eu vou te contar uma história e você vai imaginando esse cenário. Vou tentar inventar algumas aqui. Imagina um cenário que tem uma pessoa, eu vou dar esse exemplo de política, mas pode ser qualquer outra coisa. Uma pessoa é completamente a favor, sei lá, do Bolsonaro, ok? Aí ele vê uma publicação que tem uma foto que fala alguma coisa, sei lá, de corrupção, de política, e lá embaixo, né, sei lá, elogiando alguma coisa que tenha a ver com o Bolsonaro. Então ele vai lá, ele gosta daquilo, né, e ele vai lá, curte, comenta, faz alguma coisa. E muitas outras pessoas, né, talvez às vezes milhares de pessoas fizeram a mesma coisa. Aí o dono dessa publicação, a página, o perfil, vai lá, edita aquela publicação, tá? De repente a foto lá se mantém, mas ele escreve uma outra coisa. Por exemplo, me escreve algum apoio ao Lula livre, que é algo, sei lá, politicamente no Brasil hoje está quase oposto, né? Eu não quero fazer nenhuma análise de política, eu quero explicar por que você não tem que editar e você vai entender. E ele coloca algo a favor do Lula. Então imagina um cenário seguinte, todas aquelas pessoas que são a favor por exemplo, lá do Bolsonaro, e que colocaram, é isso mesmo, eu concordo, tem que ser assim, sei lá, é o melhor presidente, não sei o quê. De repente, os amigos, a família, as pessoas do emprego, às vezes do sindicato, não sei lá do que, da instituição que ela representa, vão ver ela, que sempre discursa a favor do Bolsonaro, agora elogiando o oposto. Então não faria sentido nenhum, ou seja, isso causaria um impacto para milhares de pessoas. Eu dei esse exemplo de política, mas serve para qualquer outra coisa. Imagina um cenário que uma pessoa, não importa o que, às vezes é uma idosa, às vezes é uma pessoa que não tem características de falar palavrão, não gosta de palavrão, às vezes é um pai ou uma mãe que não quer falar palavrão, vai lá e curte um texto, alguma coisa, e de repente a pessoa decide lá, além do que ela escreveu, que era interessante, mas escreve no final algum baita de sei lá, 4, 5 palavrões. E aí as outras pessoas estão vendo aquilo, a mãe não gostaria de mostrar que curte aquilo, etc. E agora está curtindo. Então, existem inúmeros, eu estou dando alguns exemplos simples, mas existem inúmeros impactos que poderiam acontecer se alguém edita uma publicação. Alguns poderiam ser levianos, tá? Como exemplo lá do, sei lá, Bolsonaro, Lula, óbvio que seria leviano fazer isso. E alguns não. Olha, se eu sou dono da publicação, escrevi um texto e eu decidi lá no final falar um baita de um palavrão e eu decidi... aquilo não era algo pensado, não significa que não era íntegro. Não, simplesmente eu coloquei. Só que a pessoa que já curtiu, comentou, ela também tem o direito, caso eu tivesse feito isso, ela não curtiria, ela não comentaria, ela não participaria daquilo. Então, já aconteceram vários problemas no passado com as redes sociais por conta disso. Inclusive, se você não sabe, é possível você, em cada publicação, ver se ela sofreu alguma edição, que justamente seria uma forma de você se defender. Então, se eu curti alguma coisa e a pessoa mudou, eu poderia mostrar, não, quando eu curti estava escrito isso aqui, não estava escrito isso aí. Beleza. Então, por esse sistema de proteção, o que as plataformas fazem? Insta, Facebook, etc. Se você edita você foi lá e publicou, e depois você edita a sua publicação, ele reduz drasticamente o seu alcance, ele diminui o alcance da sua publicação. Por quê? Para gerar menos risco. Vai que a mudança que você fez impacta nas pessoas que já curtiram. Então ele faz isso em automático, o algoritmo faz isso em automático. E se você alcança menos pessoas, menos resultado. Então qual que é a minha orientação? Você deve, na hora que você vai publicar, tentar tirar lá 1 minutinho, 2 minutinhos, com um pouco mais de calma, para ter certeza que o que você está publicando não precisará sofrer uma edição. Por exemplo, eu escrevi uma palavra errada, esqueci um ponto, um acento, qualquer coisa. Então, você deve tomar esse cuidado. E se você tomar esse cuidado, vai evitar que o algoritmo reduza o seu alcance. Pelo contrário, ele vai deixar o seu alcance mais aberto e o seu conteúdo vai chegar para mais pessoas, consequentemente você vai ter muito mais resultados. Então, por isso, tente, óbvio que uma vez ou outra vai acontecer, mas tente evitar ao máximo editar uma publicação que você, ou seja, publicou, que você postou. Valeu, até mais, tchau, tchau.